bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS ajuda a Igreja que sofre aqui na sua televisão. Eu sou o Paulo Waido e é sempre um privilégio saber que posso contar com a sua companhia aí desse lado durante os próximos 50 minutos. Comigo está a Catarina Martins de Betancourt, a diretora da Fundação AIS em Portugal, que nos vai comentar os principais temas que estão a marcar a atualidade. Olá, Catarina. Olá, Paulo, e olá também a todos os nossos telespectadores. Peço-vos que rezem pelos cristãos da Síria, através da ajuda à Igreja que sofre. Rezem por esta Igreja que sofre e que pode vir a sofrer muito mais. Que o Senhor tenha piedade de nós. Nas últimas semanas da Síria têm-nos chegado notícias alarmantes de violência com ataques contra populações, principalmente membros da minoria alauíta, mas não só. Há também relatos de violência contra cristãos. A situação é grave, é potencialmente grave, e todos temem que a Síria volte a mergulhar na guerra civil. Sinal disso, do medo que se vive, da angústia perante a ameaça outra vez do regresso da guerra, são muitos os que pedem orações pela paz. E é isso mesmo que acabamos de escutar pela voz da irmã Maria Lúcia Ferreira, mais conhecida como a irmã Miri, e que é a única religiosa portuguesa a viver na Síria. Este vai ser, obviamente, um dos temas para debater no programa de hoje, que está a começar agora. Mas vamos começar por Moçambique, por causa da passagem de mais um ciclone por este país africano de língua oficial portuguesa. Foi na madrugada de segunda-feira, 10 de março, e podemos dizer que houve muita destruição, em especial nas províncias de Nampula e da Zambésia. Na província de Nampula fica a diocese de Nacala, que foi uma das zonas mais atingidas, Catarina, pelo ciclone tropical Jude. Sim, Paulo, foi de facto uma das zonas mais atingidas então por este ciclone, e podemos dizer mesmo que este ciclone deixou então um rastro profundo de destruição, com inúmeras casas destruídas ou muito danificadas, também com pontes, estradas e infraestruturas elétricas também com muitos problemas, com muito danificadas ou destruídas. Horas depois da passagem do ciclone, a Fundação AIS trocou algumas mensagens com o bispo de Nacala, Dom Alberto Vera. E ele falou mesmo, Catarina, numa noite de terror. Sim, Paulo, nas mensagens que trocámos, nas mensagens escritas que trocámos com o Sr. Bispo, ele falou de facto do mau tempo, falou de facto numa noite de terror em toda a costa, e descreveu também um cenário também terrível, com a destruição de muitas capelas, de igrejas, de casas, de escolas e até de centros paroquiais. E falou até também em fome. Aliás, este é um dos aspectos mais significativos da curta mensagem que ele nos enviou. Sim, é verdade, Paulo, porque os edifícios que ficaram destruídos nós podemos reconstruir, e o que ele nos diz é que as colheitas agrícolas isso não é possível, portanto ficaram irremediavelmente perdidas. E o Dom Alberto Vera, ele diz-nos que está de facto muito apreensivo com o que vai ser agora com as populações, com as famílias, com os milhares de pessoas que vivem, que necessitam das suas culturas, da agricultura que fazem, e que precisam destes, e que de repente viram os seus campos totalmente destruídos. E por isso é que o Bispo então nos fala de facto deste cenário de fome. Este ciclone trouxe de facto ainda mais miséria para uma população já de si muito empobrecida. Ainda por cima, este foi o terceiro ciclone a atingir a região norte de Moçambique nos últimos 4 meses. Sim, Paulo, é dramático, e isto vem também mostrar-nos, Paulo, que de facto com todas as alterações climáticas são de facto muito significativas e que afetam cada vez mais os países também mais pobres e que têm então menos estruturas, menos capacidade para apoiar a sua população, e onde de facto estes fenómenos meteorológicos têm extremos, não é? Têm sido cada vez com uma maior força, com uma maior destruição, e isso vai provocando não só um rastro de destruição, mas também vai levando à pobreza, um rastro de pobreza também junto das populações afetadas. Nós recebemos alguns vídeos que demonstram esta destruição de que estamos a falar e também esta pobreza acentuada em que agora vivem as populações. Num destes vídeos mostra-se a destruição da ponte sob o rio Monapo. E agora as populações não podem simplesmente passar para o outro lado. Para Pemba, por exemplo, e para outras localidades, como vamos escutar já de seguida, de facto os caminhos estão agora todos cortados, é uma região que ficou dividida ao meio. Temos aqui uma situação não muito boa, em que a ponte do rio Monapo quebrou-se no meio, por causa da fúria das águas,
este é o resultado que temos. Não temos transitabilidade para Nakaroa, para Pemba, para Namapa, está tudo cortado. Foi o relato de populares sobre a ponte sobre o rio Monapo que ruiu pela força das águas. A destruição causada pela passagem do ciclone Jude pela região norte de Moçambique, em especial então nas províncias de Nampula e de Zambésia, foi um terror, como nos explicou o bispo de Nacala. Mas as suas consequências podem ainda arrastar-se por muito tempo. Por um lado, há esta ameaça da fome de que falámos, como também nos disse o Dom Alberto Vera, mas por outro lado há o risco bem real da eclosão agora de várias doenças perigosas, como a cólera ou a malária, doenças que poderão afetar sobretudo as crianças, como alerta também o responsável de comunicação da Unicef em Moçambique, Gay Taylor. Cyclone Jude hit Mozambique last night and throughout the early hours of this morning and continuing on through this morning. It brought very intense winds and very heavy rain as well. And the areas which were actually hit and where the cyclone made landfall were very close to the areas where the last two cyclones of this season made landfall in Nampula province in northern Mozambique. So we saw wind of approximately 140 kph, going up to almost 200 kph, rainfall of about 250 millimeters over a 24-hour period. Obviously, a very, very bad situation for people on the ground, many of whom are extremely vulnerable and who are being hit for the third time this season by a cyclone. In those areas, many people are living in very rudimentary structures, just not designed to stand up to this kind of rainfall and wind. And what we're particularly worried about is the fact that nearly all of the river basins and dams in Nampula province and many parts of Zambezia province are already full. So this is going to create inevitably some very serious flooding that brings a risk of waterborne diseases, things like cholera, diarrhea, malaria, diseases that are really killers of children. So very, very worrying situation in a country where we already have about 3.4 million children in humanitarian need. This is only going to make life a lot worse for them. Na semana passada nós falámos aqui do assassinato de um sacerdote, que é o padre Silvestre, da diocese de Kafanchan, na Nigéria. Entretanto, menos de 2 semanas depois, houve o assassinato agora de um seminarista na diocese de Auchi. Ambos tinham sido raptados. Este vai ser um tema que teremos de abordar com algum desenvolvimento nas próximas semanas. Mas para já, vamos então até a diocese de Kafanchan, onde foi morto o padre Silvestre Okechukwu, porque o bispo veio já exigir justiça às autoridades. Esta é uma diocese particularmente afetada contra a violência, pela violência contra os cristãos, mas também, Catarina, como estamos a ver, contra os sacerdotes. É verdade, Paulo, e desde 2021, Paulo, que esta diocese, a diocese de Kafanchan, que fica então situada no estado de Kaduna, tem sofrido todos os anos, pelo menos, o assassinato de um agente pastoral. Ou seja, Paulo, isto significa que desde 2021 não há um único ano em que a comunidade local não chore a forma violenta, a morte violenta de um dos seus padres ou de um seu seminarista ou de um catequista ou até de um leigo comprometido, mais ativo na própria vida da Igreja, Paulo. Isso revela uma realidade, digamos assim, dramática. Sem dúvida, Paulo. E o bispo, o Dom Júlio Yakudu Kundi, veio numa mensagem que também enviou para a Fundação AIS. Ele deixou algumas perguntas, algumas questões que ele gostaria de perceber e que nos podem ajudar como é que é tão dramática a vida dos cristãos nesta região. E o bispo pergunta, e a pergunta, como é óbvio, Paulo, é feita para as autoridades locais, claro, mas ele pergunta até quando é que os cristãos vão ter ou vão continuar a ser perseguidos desta forma? Até quando é que os locais de culto dos cristãos vão continuar a ser locais de terror em vez de serem santuários de esperança? Portanto, são perguntas, Paulo, terríveis, tremendas, não é? Que nos mostram bem como é difícil, como é tão perigoso até ser cristão nos dias que correm na Nigéria. Exatamente. No relatório da Fundação AIS Perseguidos e Esquecidos, que foi publicado em novembro do ano passado sobre a perseguição aos cristãos no mundo, a Fundação AIS destaca precisamente a situação da Nigéria como sendo
uma das mais graves da atualidade. Sim, Paulo, este relatório, que compreende a análise entre os anos 2022 e 2024, aponta de facto o dedo, digamos assim desta forma, aponta então o dedo ao grupo terrorista Boko Haram e também aos pastores nómadas Fulani como sendo os responsáveis pela principal causa de violência contra a comunidade cristã na Nigéria. Entretanto, a Nigéria, que ocupa o 8º lugar no Índice Global de Terrorismo no ano de 2024. Exato, Paulo. Isto quer dizer que, então, a Nigéria, no ano passado, foi o 8º país do mundo com a maior incidência de ataques terroristas, não é? E é importante lembrarmos, então, que a comunidade cristã, de facto, é precisamente um dos alvos principais destes grupos terroristas que estão a atuar na Nigéria. Em todo o mundo, os cristãos estão, então, a sofrer perseguição e discriminação. Esta é uma realidade cruel em muitos países, mas é uma realidade particularmente acentuada na Nigéria. O medo é imenso, o risco é muito elevado. Ninguém, no fundo, está a salvo. E os sacerdotes são mesmo um dos alvos dos terroristas. O padre Tadeusz Anassig, por exemplo, até já recebeu mensagens de morte. In Nigeria, it's dangerous because we have banditry. It's dangerous because we have anti-Christian sentiments. Priests were kidnapped and being killed. The church was being impoverished through the process of ransom. I had text messages threatening me that wherever you go, will certainly get you one day. Without a safe means of transportation, the priest becomes target for the bandits and religious assassins. We need a priest because without a priest, there would be no consecration, there would be no Eucharist, and without the Eucharist, there would be no church. Please keep us in your prayers and consider further support as we hope to reach our community safely through your support. Thank you very much. Da Nigéria, onde a perseguição aos cristãos é uma realidade do dia-a-dia, vamos agora até ao Líbano, de onde nos chegam também histórias de sofrimento, mas também de superação. O Líbano, já o dissemos aqui muitas vezes, é um país à beira da ruptura, com a economia de rastos, onde as famílias desesperam pela sobrevivência. Mas o Líbano é um país especial, é um país-chave para a presença dos cristãos em todo o Médio Oriente. E hoje queremos voltar a falar do Líbano, isto a propósito de uma história que foi publicada, uma história da Fundação AIS, foi publicada no Dia Internacional da Mulher, no dia 8 de março. Uma história sobre uma mulher especial, uma irmã, a irmã Maria Akle. Ela é responsável, Catarina, pelo trabalho, pela proteção de jovens raparigas vulneráveis no Líbano. É verdade, Paulo. De facto, ela é então responsável pela proteção então destas jovens raparigas que são vulneráveis ou que estão vulneráveis em Naba, onde existe um centro que é uma estrutura da Igreja que é apoiada também pela Fundação AIS, Paulo. Bem, nós já vamos falar do que é que as irmãs fazem nesse centro, mas antes disso, quem é que são estas jovens raparigas vulneráveis? Bom, Paulo, são essencialmente raparigas que nasceram em ambientes muito pobres, em famílias muito pobres e que estão vulneráveis devido à sua exposição à violência doméstica, por exemplo, aos abusos, à pobreza, por vezes até ao tráfico de droga e também aos maus tratos, Paulo. Todos estes problemas, claro, conduzem normalmente à violência que tem, como se compreende, um efeito devastador na saúde mental e física, neste caso das jovens raparigas. Precisamente, Paulo, e é por isso então que estas irmãs trabalham com estas raparigas procurando protegê-las. Muitas vezes, Paulo, estas raparigas, por exemplo, não têm acesso à educação e estas irmãs o que fazem, tentam então colmatar esta dificuldade e desenvolvem então várias iniciativas também para fazer aumentar a autoestima, no fundo, destas jovens, Paulo. Eu imagino que se estas
irmãs, o trabalho destas irmãs não existisse, esta realidade seria então muito mais dramática. Sem dúvida, Paulo, e de facto, se estas raparigas não recebessem qualquer tipo de ajuda, claro que poderiam ficar expostas, por exemplo, à droga, à prostituição, à delinquência e até a grupos criminosos. Portanto, e como elas já sofreram tantos traumas na sua vida, Paulo, elas acabam ainda por estar mais vulneráveis a tudo isto, claro. Exatamente. Obrigado, Catarina. No Líbano chegam-nos então histórias terríveis de sofrimento das famílias, histórias de pobreza, às vezes mesmo histórias humilhantes de pobreza, mas também nos chegam, como estamos a ver, histórias edificantes como esta que falámos agora, que mostram como é importante o trabalho, a missão da Igreja junto dos que mais necessitam. E isso está muito presente nas escolas. Sabia, por exemplo, que a Igreja Católica é responsável diretamente por cerca de 300 escolas no Líbano? É incrível este número, 300 escolas. E numa delas, em Jabolé, vamos encontrar uma outra irmã extraordinária, a irmã Aonda Tanori. Ela é mais do que a diretora, é mesmo a alma da escola. In Lebanon, we are suffering because of the economical situation. All these regions are agriculture, and the children didn't go to schools, and schools were only for the rich people. Many of our parents can't afford to buy bread for their children. This is so humiliating. By our service to them, we try to bring peace, joy, dignity, because everybody is looking for these values and they will leave if they don't find them. This school made me love Jesus Christ more. I always thank God because He gave me this position in my life. I always thank God because He gave me my parents, He gave me my friends, He gave me my great school, and I have a lot of plans, yeah. The plan is to be a doctor. It's sad to see that people are looking to leave this land. In these regions, the Christians are about 10%, and we encourage them very much to stay here because they are a symbol of Christianity. We like to have a country, but we're losing it. It's fading. Lebanon is fading. Agora vamos falar da Ucrânia, de onde nos chegam notícias de guerra, mas também de esforços de paz. Mas vamos falar agora da Ucrânia para sublinhar o trabalho dos capelães militares. Mal se fala deles, mal se dá conta deles, mas estes padres, que também vestem muitas vezes o uniforme militar, são, digamos assim, a presença de Deus na linha da frente nesta guerra que está a acontecer em pleno coração da Europa. Muitos destes capelães são apoiados diretamente pela Fundação AIS e hoje nós queremos ficar a saber um pouco mais do que é que eles fazem, da sua missão em concreto. Catarina, qual tem sido realmente o trabalho dos capelães militares, destes padres que estão na linha da frente da guerra na Ucrânia? Bom, Paulo, eu acho que posso dizer que tem sido um trabalho de verdadeiros heróis, não é? Porque eles têm sido, de facto, verdadeiros heróis e acho que não há, de facto, outra definição, outra palavra que explique, que defina melhor todo este trabalho que eles têm feito. Porque muitas vezes eles estão, de facto, na linha da frente, onde ocorrem os combates mais duros, como é óbvio, mas também estão sempre, de qualquer forma, eles estão sempre ao lado dos soldados, não é? Procurando ajudá-los, procurando dar-lhes continuamente apoio. E não deve ser fácil dar apoio, de facto, a estes jovens, a todos estes combatentes que estão numa guerra onde, como nós sabemos, já morreram milhares de soldados, que morreram já milhares de homens, mulheres, crianças, idosos, não é? Exatamente. Bem, eu sei que a Fundação AIS tem contactado, obviamente, com alguns padres que são capelães militares na Ucrânia.
É uma questão que é importante. Que histórias é que eles contam normalmente? Bom, Paulo, às vezes são histórias muito duras, como é óbvio, não é? Mas há também histórias de coragem, claro, de quem vive até ao limite, não é? A sua vocação, a sua missão de estar, a sua missão sacerdotal, de estar ao lado dos outros, de apoiar os outros. E, portanto, um dos padres com quem a Fundação AIS tem falado, Paulo, tem sido o padre Vitaly Novak. Este é o capelão, é o único capelão para 3.000 homens, Paulo. Ele é capelão de 3.000 soldados que estão normalmente na linha da frente? Precisamente, Paulo. Portanto, ele é capelão destes 3.000 soldados. Isso é extraordinário. E este capelão explicou-nos que o que mais importante faz no seu dia-a-dia, de facto, é assegurar que a oração diária junto dos seus soldados. Todos os dias ele celebra a missa, ele reza o terço com eles e procura dar apoio àqueles que o procuram, não é? E todos os dias ele tem sempre muito que fazer, Paulo. Imagino. Aliás, levanta aqui uma questão. Se ele, este sacerdote, este capelão militar, tem estado junto dos soldados que estão na linha da frente, isso significa que ele também tem treino militar? Claro que sim, Paulo. Portanto, tanto ele como todos os outros capelães militares do exército ucraniano, os católicos, eles passaram então por um período bastante longo de treino militar e ocupam um posto oficial. No caso do padre Novak, de que temos estado aqui a falar, Paulo, ele está integrado então num exército em guerra, não é? E tem a sua missão de ajudar os soldados e de, no fundo, não ser ainda mais um problema para esses soldados, claro. E há alguma coisa que ele tenha dito que seja, digamos assim, particularmente comovente? Bom, Paulo, o padre Novak diz que abençoa sempre os seus soldados antes deles partirem para uma missão, de entrarem numa batalha, ou de serem, por exemplo, enviados para as zonas mais difíceis de combate da guerra. Além disso, ele diz que distribui rosários, distribui medalhas e vai sempre explicando o significado de cada uma daquelas coisas que ele está a entregar. E depois há muitos soldados, Paulo, que lhe dizem no regresso que, de facto, que estes símbolos, que estas medalhas, que estes rosários que ele entregou, foram de facto o que deram força a estes soldados nos momentos mais difíceis dos combates. Isto é extraordinário. Bom, desde o início da invasão em grande escala da Ucrânia, que aconteceu no dia 24 de fevereiro de 2022, a Fundação AIS tem sido essencial no suporte à igreja local. Nos últimos 3 anos, a AIS financiou, Catarina, 977 projetos. É isso mesmo, Paulo. 977 projetos para a Igreja, portanto, que vão desde o apoio à subsistência, por exemplo, de padres, dos padres capelães, por exemplo, como falámos hoje, não é? Até à formação de seminaristas, à reabilitação de igrejas, de conventos, até, por exemplo, à oferta de veículos, Paulo. E há 2 deles, que são 2 caminhonetas que são muito especiais, porque foram transformadas em capelas móveis. Exatamente. Obrigado, Catarina. Podemos dizer, de alguma forma, que todos os padres, todos os sacerdotes na Ucrânia são, de alguma forma, também capelães militares, porque todos eles estão na linha da frente, porque a guerra tem estado em todo o lado. Os bombardeamentos chegaram a quase todas as cidades e ninguém está a salvo em lugar algum. Na capital ucraniana, na região da capital ucraniana, está então o padre Lucas Perozzi, um sacerdote brasileiro do caminho neocatecumenal. Ele já lá estava quando rebentaram as primeiras bombas, quando começaram os primeiros combates e continua por lá ao fim de mais de 3 anos de conflito. Ajudar as pessoas, dar-lhes esperança é mesmo uma das suas missões. Que estão vivendo agora, falando de paz, mas não se vê nada que leva ao fim da guerra. Por isso aqui a única coisa que tem é a esperança de que um dia isso acabe e vai acabar. Mas o que muda na relação aqui entre as pessoas é que estão voltando, muitas pessoas feridas e pessoas que estavam no exército, na fronte, na guerra, lutando, estão voltando também. E isso é um desafio muito grande para toda a sociedade em geral, não somente para a igreja. E por isso, isso é um dos motivos que está corrido também, que nós temos que nos preparar para essa nova onda de pessoas que vão voltar, que estão voltando, né? Que são problemas muito difíceis, ligado à morte de familiares próximos, ligado a contusões psicológicas, e porque as pessoas que voltam na guerra não voltam do mesmo jeito que foram. E é muito difícil lidar com essas pessoas. E os familiares também têm o mesmo problema.
aqueles que vão para a guerra e depois voltam da guerra, eles já não conseguem viver aqui numa vida, levar uma vida normal. Por isso temos que fazer um trabalho muito duro com eles, né? Duro para nós e para eles também. Um trabalho muito duro. Por isso, em relação à igreja agora, nós estamos nos preparando, estamos nos preparando para isso. Os encontros que nós fazemos com o bispo, a formação permanente que nós temos, todas elas estão dirigidas à reabilitação das pessoas que voltam, não somente para os paroquianos e para os cristãos e católicos, né? Mas para todo mundo. Para todo mundo, porque até a sociedade em si não está preparada para acolher todas essas pessoas com todos esses problemas. O governo também não dá conta. Estamos quase a chegar ao intervalo, mas antes disso é importante lembrar que está em curso aqui em Portugal uma campanha de apoio aos cristãos em Gaza. Uma campanha de apoio às centenas de pessoas que continuam a viver na paróquia da Sagrada Família, ao cuidado do padre Gabriel Romanelli. São 500 pessoas, mais umas dezenas de crianças com deficiência e que precisam de ajuda para a sobrevivência no dia-a-dia. Nos próximos 40 segundos vai perceber porque é que um gesto seu de solidariedade pode fazer aqui toda a diferença. No meio da destruição, morte e sofrimento em Gaza, a Paróquia da Sagrada Família é o único lugar de esperança. Mais de 500 famílias estão ali abrigadas, tal como dezenas de crianças com deficiência. A situação é terrível e o padre Gabriel Romanelli, pároco de Gaza, pede a ajuda da Fundação AIS. Está nas nossas mãos a vida de todas estas pessoas. Por favor, ajude-nos a ajudar. Ligue-nos para o 217-544-000 ou visite-nos em fundacal-ais.pt. E da urgência da ajuda para a Paróquia da Sagrada Família em Gaza, vamos agora até terras da China, vamos até à Diocese de Macau, vamos ao encontro do nosso correspondente, o jornalista José Miguel Encarnação. Todas as semanas ele conta-nos sempre uma história ou dá-nos uma notícia relevante da vida da Igreja nesta região do globo. Depois da quarta-feira de cinzas, os católicos de Macau voltaram a reunir no fim de semana para uma das maiores tradições e mais antigas aqui em Macau. Tratou-se da procissão de Nosso Senhor dos Passos, que decorre em 2 dias, sábado e domingo. No sábado, a imagem de Nosso Senhor dos Passos sai da igreja de São Lourenço, que se situa mesmo em frente ao seminário de São José, o seminário menor aqui de Macau, e percorre as ruas do território até chegar à Sé Catedral. Durante o percurso há vários momentos de oração, meditação, introspecção, reflexão, que são momentos liderados ou conduzidos pelos sacerdotes que ali estão de serviço para ouvir os fiéis e assim os acompanhar em mais esta manifestação de fé. Uma vez chegada a imagem à Sé Catedral, ela ali repousa durante a noite e no domingo cabe então ao Bispo de Macau, atualmente o Bispo Dom Stephen Lee, a presidir as cerimónias. É então rezada a missa e há lugar a outros momentos de manifestação religiosa cristã católica e o Bispo de Macau então lidera o cortejo, preside ao cortejo, encabeça, como quiserem dizer, que devolve a imagem de Nosso Senhor Bom Jesus dos Passos, então de volta à igreja de São Lourenço. São então ouvidos os sermões que são dedicados a esta iniciativa e depois os fiéis juntam-se para um pequeno convívio e assim terminarem a celebração de Nosso Senhor Bom Jesus dos Passos. A Quaresma este ano refira-se, mesmo em jeito de conclusão, que está a ter bastante adesão por parte dos fiéis e, nomeadamente, curiosamente, por parte da comunidade que fala chinês.
Foi o José Miguel Encarnação, nosso correspondente em Macau, na China, e assim chegamos ao fim da primeira parte do nosso programa. Na segunda parte nós vamos escutar as palavras, o apelo à oração da irmã Miri, a religiosa portuguesa que está a viver num mosteiro em Kara, na Síria. Isto a propósito da onda de violência que varreu o país, e vamos retomar a grande entrevista com o bispo de Maiduguri, na Nigéria, que hoje nos vai falar de orações, de algumas das suas orações preferidas. Mas vamos ter ainda mais temas para conversar, nomeadamente sobre a proposta de oração da Fundação AIS para esta quaresma. Muitos assuntos ainda para depois de um breve intervalo. Até já! Nous leur disons merci pour ce qu'ils font déjà et nous pensons qu'ils vont continuer à nous soutenir, à soutenir nos séminaires pour la plus grande gloire de Dieu. La vocation est un mystère, la vocation vient de Dieu, c'est un projet de Dieu. Thank you to all our benefactors. Continúen con esta linda misión de ayudando a la Iglesia en lugares tan sufrientes. Щиро дякую всім вам, що ви є на хресній дорозі, допомагаєте нам нести наш хрест. We are trying to be Jesus. Through your help and support, we are able to bring the gospel to the people. Thank you so much. May God bless you. You are giving us hope and you are putting a smile in our faces. Thank you so much. Giving us hope and you are putting a smile in our faces. Em pleno século XXI existem pessoas comuns, pessoas como nós, mas que arriscam a sua vida pela fé. São autênticos heróis. Todos os dias, homens, mulheres e até crianças enfrentam violência, enfrentam o próprio medo para se manterem fiéis àquilo que é mais importante. Eles merecem o nosso maior respeito. A Fundação AIS existe para eles, para todos eles, para cada um deles. ب 7 نيسان 2014 انقتل ابونا فرانس على ايد الجهاديين قبل ما يطلعوا من حمص بكم يوم. كان هو الراعي الحقيقي اللي ما تخلى عن رعيته.
سوي كان بالنسبة لنا أخ كبير ومعنا دائما، وكان بالنسبة له كل شخص لحاله هو شخص مهم. وإلى الأمام. إلى الأمام، الكلمة لساتنا لهلا عم نسمعها كان يقلنا إياها أبونا فرانس. وقت كنت صغير مراهق كنت عايش بمدينة حمص، كان أبونا فرانس ياخذنا مسيرات على جبال وادي النصارى. علمني أبونا فرانس افرح بإيماني، وكان دائما يحمسنا لنكمل طريقنا لنعمل حياة أفضل لإلنا وللي حوالينا. بدون ما نخسر إيماننا. حتى جيرانه الإسلام اللي ضلوا حد الدير ما تركهم، كان يقدم لهم أي شيء بيقدر عليه من أكل ومأوى. لما بلشت الأزمة بال2011 اجتني فرصة لسافر برات سوريا، وكنت رح سافر، بس أبونا فرانس ألهمني وضليت وصرت متطوع بخدمة إخواتي السوريين. إلى الأمام، كلمة إلى الأمام صار لها معنى تاني بالنسبة لي. رجاء أبقوا مع المسيحيين بسوريا وساعدونا ليبقى الأمل والإيمان عايشين عند الناس اللي خسرت كل شيء، مشان يعرفوا إنه الله ما رح يتخلى عنهم مثل ما عمل أبونا فرانس. Está a tornar-se cada vez mais difícil para os cristãos de todo o mundo praticar e viver a fé. Em muitos lugares, os nossos irmãos e irmãs sofrem pelo seu amor a Cristo. A missão de ajuda à Igreja que sofre é construir uma ponte de amor que permita que a Igreja que sofre e é perseguida testemunhe a sua fé, inspirando aqueles que a ajudam. Hoje, a ajuda à Igreja que sofre, ou AIS, apoiando mais de 5.000 projetos anualmente em mais de 145 países. Hoje em dia é necessária muita desta ajuda no Médio Oriente, onde a presença cristã enfrenta uma ameaça existencial. Lá e por todo o mundo, a AIS apoia a construção e a reconstrução de igrejas e onde as comunidades católicas se reúnem para prestar culto, rezar e serem fortalecidas na fé. A AIS apoia anualmente mais de 12.000 religiosas, ajudando-as a viver a sua vocação. A AIS também contribui para aqueles sacerdotes que mantêm viva a fé nas suas comunidades. Todos os anos, a AIS apoia a formação de aproximadamente 13.000 destes futuros padres por todo o mundo. A AIS apoia a tradução, impressão e distribuição de mais de 51 milhões de cópias da Bíblia para crianças em 190 línguas. A AIS recebe pedidos de ajuda não só para livros, mas também para estações católicas de rádio e de televisão,
A cruz, o sinal da promessa de Deus, tem guiado o trabalho pastoral da ajuda à igreja que sofre. É a cruz que também tem inspirado os benfeitores da AIS a ajudar aqueles que não conseguem levar as suas cruzes sozinhos. Eles estão a ser testados na fé. Nós estamos a ser testados no amor. No início do programa nós escutámos as palavras, eu diria até angustiadas, da irmã Miri, que está na Síria. A irmã Maria Lúcia Ferreira, mais conhecida por todos por Irmã Miri, e que é a única religiosa portuguesa a viver na Síria, pede as nossas orações, pede que rezemos para que este país não caia outra vez na armadilha da guerra civil. E ela pede-nos isto porque nas últimas semanas houve vários ataques contra populações, principalmente membros da minoria alauíta, mas não só. Houve também relatos de violência contra cristãos. A situação é de facto grave, é potencialmente grave, e todos temem, Catarina, que a Síria volte a mergulhar no inferno da guerra civil. Sim, Paulo, e esse é de facto o receio maior, não é? Que neste momento é que a Síria de facto volte à guerra, volte ao que aconteceu, estes tempos negros em que todo o país praticamente se tornou num campo de batalha. E esse receio ganhou agora força, Paulo, como referiu, por causa então destes acontecimentos últimos brutais que ocorreram então no início de março, não é? E que trouxe uma violência novamente muito grande às ruas, com massacres de centenas de pessoas pertencentes à minoria alauíta. E isso, Paulo, segundo as nossas fontes, portanto, mais de 600 pessoas foram de facto mortas nestes dias de massacre na Síria. Mais de 600 pessoas mortas. Os relatos que chegaram são mesmo dramáticos, de facto, e também houve notícias de assaltos, de roubos, até de vandalização de casas. Sim, Paulo, várias casas e carros foram então vandalizados, foram roubados, foram saqueados, e isso afetou, claro, também as famílias cristãs, como é óbvio, nomeadamente na aldeia de Belma. Os relatos que nos chegaram, Paulo, dizem, por exemplo, que estes dias de terror, que foram pelo menos 2 dias, que foram os mais violentos, que as casas foram invadidas e que não houve ninguém que tivesse aparecido para apoiar, para proteger aquelas famílias que estavam naquelas casas. Daí também o apelo, que foi imediato, aliás, de responsáveis da Igreja, para que as autoridades garantissem a segurança dos cidadãos. Esta situação alarmante levou, entretanto, a própria Presidente Executiva Internacional da Fundação AIS a emitir um comunicado em que expressa a sua preocupação pela segurança dos cristãos, apelando também ela à oração de todos pela paz na Síria. Sim, Bala, a nossa Presidente Internacional, a Regina Lynch, então lançou um apelo à oração em todo o mundo, a todos os fiéis de todo o mundo, pedindo a Nossa Senhora que proteja este povo sírio que tem sofrido tanto nos últimos anos, ao longo da última década, tem sofrido tanto com esta guerra civil que foi devastadora para o país e que trouxe, como sabemos, morte e destruição em todo o país, Paulo. Obrigado, Catarina. É também nesse sentido que vamos agora então escutar o apelo às orações de todos que nos enviou a irmã Maria Lúcia Ferreira, nossa bem conhecida irmã Miri, e que é também a única religiosa portuguesa a viver na Síria. Desde o Mosteiro de São Tiago Mutilado, na vila de Cara, a irmã Miri pede então aos portugueses que rezem pela paz na Síria e que o façam juntamente com a Fundação AIS. Uma mensagem a todos os cristãos de Portugal. Peço-vos, nesta quaresma, rezem pela Síria. Apesar da mudança de regime, não quer dizer que as coisas estejam bem. Pelo contrário, estão muito piores. Agora é fácil matar-se uns aos outros, é fácil levantar-se uns contra os outros. A vingança, a violência, a delinquência, os raptos. E não há lei. As leis que há vão muitas vezes contra os nossos princípios cristãos. Peço-vos que rezem pelos cristãos da Síria, através da ajuda à igreja que sofre. Rezem por esta igreja que sofre e que pode vir a sofrer muito mais. Que o Senhor tenha piedade de nós. Os cristãos daqui, desta região que é a Terra Santa, esperam pelas vossas orações, esperam que os irmãos do Ocidente venham em seu auxílio. Peço-vos que estejam próximos destes cristãos, destes irmãos, nestes sítios,
que são tão, com tanta aprovação com as guerras e etc. Não se sabe o que está para acontecer aqui neste país ainda. Não se sabe como é que vai ser dividido, não se sabe o que é que vai ser dele. Por enquanto, que seja um país onde todos tenham um lugar, incluindo os cristãos, onde cada confissão religiosa possa continuar a ser o que tem sido durante séculos. Muito obrigada. E chegamos então à grande entrevista em que procuramos dar voz a figuras de relevo da Igreja, desta Igreja que sofre, que é perseguida e que tem tantos mártires mesmo nos dias de hoje. Desde há algumas semanas que o nosso convidado é Dom Oliver Dowemu, bispo de Maiduguri, uma diocese no norte da Nigéria. E já hoje falámos aqui da Nigéria a propósito do assassinato de um sacerdote e também de um seminarista e da violência sobre os cristãos neste país. Hoje o bispo vai falar-nos das suas orações preferidas. Uma delas é um terço muito especial. Ouça a história contada pelo próprio Dom Oliver Dowemu. Another form of prayer that I really cherish is what we call Thank You Jesus Rosary. It's a wonderful form of prayer, and it emanates from the experience of the Archbishop that ordained me a priest. This Archbishop had a vision. Jesus appeared to him, and when he saw Jesus, Jesus was looking very sad. Then he said, Lord, why are you looking sad? Jesus said, why should I not look sad? When my people only know how to ask me, they only know how to petition me for their demands and the things they want to use. But as soon as they get those things, they don't come back to thank me. They are like the 9 lepers. So why should I not be sad? Then the Archbishop said, oh, my Lord, I will promote the thank you devotion to you. Then Jesus said, fine. Since that time, many years ago, this happened many years ago, before I became a priest, if people came to the Archbishop asking for prayers for their problems, he would just tell them, go and say, thank you, Jesus, 1,000 times. Thank you, Jesus, 2,000 times, as the case may be. And they will be wondering, why would the Archbishop be telling us this? We're thinking that you would tell us, okay, these are the prayers you will offer so that your problems will be solved. But he will not tell them that. Just say, go and say, thank you, Jesus, this number of times. But they would obey him because, of course, he's the servant of God. But as they went and did that, their problems would be taken care of. Jesus would solve their problems. And they would come back, thanking and praising the Lord. So that happened before I became a priest. And a reverend sister decided to make that thank you, Jesus, in the form of a rosary. It's very powerful. So that is one form of prayer that I do not joke with. In the morning, I begin by thanking Jesus by praying the rosary for what he does in my life and in the life of the people of God in my diocese. Foi Dom Oliver Dowemu, bispo de Maiduguri, na Nigéria, na grande entrevista aqui, A Igreja no Mundo, uma entrevista que é da responsabilidade dos nossos colegas da Fundação Eucmami. Na próxima semana, e estamos a entrar já na reta final desta grande entrevista, na próxima semana ele vai lançar como que um apelo para que a Europa regresse às suas raízes cristãs. I enjoy Christians in different parts of the world, and especially in Europe, to remember their root. To remember their root. It was the missionaries from this part of the world that brought Christianity to us. I was telling them, I said, what is happening now? Why have you forgotten your root? So go back to the root.
E assim, escutando o Bispo de Maiduguri, na Nigéria, chegamos praticamente ao fim do nosso programa. Mesmo na reta final, apenas 3 notas. Uma de agenda, um alerta e também um convite à oração para esta quaresma. Quanto à nota de agenda, é só para lembrar que a Fundação AIS vai estar em Aroca, no norte de Portugal, no distrito de Aveiro, já daqui a uns dias. É de 29 a 30 de março. Vamos começar a assinalar os 30 anos da presença da Fundação AIS em Portugal e também vai ser uma forma de nos associarmos este ano, jubilar, lembrando os cristãos perseguidos. Catarina, em linhas muito gerais, o que é que vai acontecer então neste fim de semana, 29 e 30 de março? Bom, Paulo, vai ser um fim de semana muito preenchido, com vários testemunhos, nomeadamente quando esperamos conseguir entrar em ligação direta com Gaza, com o padre Gabriel Romanelli, que tantas vezes temos falado aqui no nosso programa. Ainda hoje falámos, e que está a viver então na paróquia da Sagrada Família em Gaza. Uhum. Vamos ter também o testemunho do que é a perseguição hoje aos cristãos na Nigéria, pelo padre Simon Oyugu. Vamos ter também a apresentação novamente mais uma vez, uma apresentação do nosso relatório Perseguidos e Esquecidos. Depois vamos ter 2 exposições também no mosteiro. A celebração de uma Eucaristia na Igreja Jubilar do Mosteiro de Aroca, que será transmitida em direto pela RTP1 no domingo, dia 30 de março. Depois disso, Paulo, ainda teremos um almoço e evocação, como o Paulo disse, então, dos 30 anos da Fundação AIS em Portugal, com todos os benfeitores, com todos os amigos que possam marcar presença, então, neste fim de semana de 29 e 30 em Aroca. Depois, o fim de semana, Paulo, vai terminar em grande, com um concerto também, um concerto na Jubilar, na Igreja do Mosteiro de Aroca, Paulo. Muito bem, obrigado, Catarina. Toda a informação sobre este fim de semana com a Fundação AIS em Aroca, 29 e 30 de março, é já daqui a dias, atenção a isso, está obviamente na nossa página na internet. Entretanto, e agora é o alerta de que falei há pouco, eu recordo que já é tempo para começarmos todos a juntar, digamos assim, os papéis para preencher e para entregar nas nossas declarações de IRS. E este ano voltamos a lembrar que todos nós podemos ajudar a missão da Fundação AIS através da consignação de 1% do IRS. Este ano, a consignação passa a ser de 1% em vez dos habituais 0,5%, o que significa que, se todos colaborarmos, podemos ajudar ainda mais a causa dos cristãos perseguidos. E no ano passado, a ajuda que se recebeu do IRS foi significativa e fez mesmo, Catarina, a diferença entre o povo sofrido de Cabo Delgado em Moçambique. Exatamente, Paulo. O ano passado, de facto, a Fundação recebeu um montante significativo, aproximadamente 121 mil euros da consignação do IRS, e este valor foi então integralmente para a Diocese de Pemba, exatamente para a ajuda de emergência para os deslocados do terrorismo em Cabo Delgado. E aproveito para deixar aqui, Paulo, o meu público agradecimento a todos os que colaboraram nesta consignação, e apelando também ao mesmo tempo que este ano podemos voltar a consignar, a doar este 1% do nosso IRS para podermos continuar a fazer estes projetos, como fizemos o ano passado em Cabo Delgado. Este ano será noutro lugar, como é óbvio, mas é uma ajuda significativa e que pode efetivamente fazer a diferença na vida dos cristãos perseguidos, Paulo. Exatamente. Vamos agora ver um pequeno spot que nós fizemos sobre a importância de ajudarmos os cristãos perseguidos também quando preenchemos a nossa declaração de IRS. 505-152-304. A sua declaração de IRS salva vidas. Vidas de cristãos perseguidos, homens, mulheres e crianças traumatizados pela guerra, pela brutalidade do terrorismo. Com a sua ajuda, no ano passado a Fundação AIS apoiou muitos dos deslocados de Cabo Delgado em Moçambique. Este ano, ao doar 1% do seu IRS, permite que a Fundação AIS duplique a sua ajuda. Onde há sofrimento e dor, também há sempre o consolo e a esperança de um padre, de uma irmã, de um catequista. Quando preencher a sua declaração, assine de cruz 505-152-304. 505-152-304. Lembre-se dos que sofrem. O mundo ignora-os. A Igreja acolhe-os. Ajuda a aliviar a cruz dos cristãos perseguidos. E assim, mobilizados para ajudar os cristãos perseguidos através da consignação de 1% do nosso IRS, chegamos praticamente ao fim do programa de hoje. Falta apenas o convite à oração nesta quaresma de que falei há pouco. E porque estamos então na quaresma e mesmo agora sim, mesmo a fechar o programa, importa lembrar que a Fundação AIS tem, para quem o desejar, uma proposta para meditações a partir de quê? Das visões da beata Ana Catarina Emmerich. Visões que inspiraram o filme
a paixão de Cristo. Sim, Paulo, e é uma proposta, um convite, não é? Que fazemos então a todos os nossos amigos, a todos os nossos benfeitores, também aos telespectadores que estão connosco, portanto, a todas as pessoas, no fundo, que queiram rezar também pela missão da Fundação AIS. E assim, Paulo, todos os dias, na nossa página de internet, portanto, durante a Quaresma, na nossa página de internet, estará então uma meditação que vamos partilhar, uma meditação sobre os últimos momentos de Jesus, portanto, desde a última ceia até à sua morte na cruz, e fazemos então a partir então dos excertos das visões de Ana Catarina Emmerich, visões que, como o Paulo disse, são as visões que inspiraram então Mel Gibson para o filme A Paixão de Cristo. Exatamente, obrigado, excelente isso. Fica aqui então esta proposta e também o desafio. Vá à página da Fundação AIS na internet, fundação-ais.pt, e junte-se a nós rezando nesta Quaresma e lembrando na sua oração o sofrimento dos cristãos perseguidos no mundo. E assim, em modo oração, chegamos ao fim do nosso tempo. Todas as semanas nós marcamos encontro aqui porque há uma igreja que precisa da nossa ajuda. Lembro que todas as notícias, tudo o que diz respeito à missão, ao trabalho, ao dia-a-dia da Fundação AIS está sempre disponível para leitura, para consulta na nossa página na internet. Resta-me agradecer a colaboração da Catarina, diretora da Fundação AIS em Portugal, assim como de todos os que ajudaram a produzir, a editar e a levar até si este programa. Despeço com amizade. Até para a semana, se Deus quiser.